Em nome do Padre, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar-se. Nosso Senhor instituiu 7 sacramentos. Os 7 sacramentos têm cada um uma função, uma finalidade especial. O batismo nos torna filhos de Deus, nos dá a graça, mas outros sacramentos completarão, estenderão, aprofundarão a graça batismal. E essa graça batismal, ela necessita de ser completada pela graça da confirmação. Os apóstolos eram discípulos de Nosso Senhor, mas antes de Pentecostes, eles estavam fracos, tímidos. São Pedro renegou Nosso Senhor 3 vezes. A voz da empregada dos fariseus, e os apóstolos estavam todos tímidos, eles fugiram quando Nosso Senhor foi preso, eles não estiveram ao pé da cruz, a não ser São João, e eles só vão ser transformados no dia de Pentecostes, em que eles vão começar a pregar com grande desassombro, com grande coragem, e a partir dali estarão prontos a sofrer por Nosso Senhor, a pregar a sua doutrina, a dar testemunho da fé da nossa fé, e a mesmo afrontar as cruzes e a morte. Essa transformação se fez no dia de Pentecostes, que é no dia em que eles receberam o Espírito Santo. E a mesma cerimônia, é o mesmo mistério que se realizará dentro de alguns instantes. Senhores e senhoras vão receber o Espírito Santo. Já tem o Espírito Santo, já tem os dons do Espírito Santo, desde o batismo, mas na confirmação ele se tornará muito mais presente, muito mais operante. É essa que fez a diferença entre os apóstolos que amavam Nosso Senhor, que acreditavam em Nosso Senhor, que tinham a fé católica, mas que estavam ainda fracos. E depois de Pentecostes, eles estão fortes. Pelo batismo a gente entra na milícia de Nosso Senhor, mas pela confirmação a gente se prepara ao combate. Pelo batismo a gente se torna filhos de Deus. Pela confirmação nos tornamos soldados de Nosso Senhor. Assim, a confirmação, como o nome indica, vem confirmar, vem fortificar, vem dar uma força que Deus previu para nós, para que o nosso batismo desse todo o seu fruto, através da presença do Espírito Santo, através da sua ação em nós, pelas suas inspirações, que são recebidas justamente pelos dons do Espírito Santo, que são como as velas de um barco. As velas de um barco recebem o vento e o vento move a embarcação. Os dons do Espírito Santo são como receptores da graça de Deus, e no dia da confirmação eles se tornam capazes de receber mais profundamente, mais intensamente essa inspiração do Espírito Santo, tanto para rezar, como para ser forte, como para ter a prudência, como para ter cada um dos dons do Espírito Santo, que vai aperfeiçoar as 7 virtudes, as 4 virtudes cardeais e as 3 virtudes teologais. Pelo dom do temor de Deus, é a virtude, pelo dom do temor, é a virtude da temperança, é a virtude que está ligada à temperança, que é a humildade, que vai receber um grande reforço para temer o que deve ser temido, não temer a Deus também, mas, sobretudo, temer a nós mesmos, que somos nós que somos capazes de ofender a Deus. Temer ofender a Deus. E vendo a nossa fraqueza, quem tem o dom do temor vai procurar a confissão, vai procurar a oração, vai procurar se estudar a doutrina, vai procurar fugir do mundo, vai procurar tudo aquilo que pode nos manter unidos a Deus.
dom do temor, essencial. Sem ele, a alma é devorada pelo demônio, pelo mundo e pela carne. Dom da piedade. Dom da piedade vai aperfeiçoar a virtude da religião, que é uma virtude que está ligada à virtude da justiça. Então, pela piedade, a alma será auxiliada pelo Espírito Santo a procurar a missa de sempre, a procurar aquilo que realmente eleva a alma e presta um culto devido a Deus. Piedade é justamente isso, dar a Deus que lhe pertence, dar a Deus a honra que lhe pertence, oferecer a Deus, se unir ao sacrifício que oferece a Deus, um verdadeiro ato de adoração, de ação de graças, de pedido de novas graças e de pedido de perdão dos nossos pecados. Em seguida, o dom da ciência. O dom da ciência auxiliará a virtude da esperança, que nos fará pôr a nossa confiança em Deus e não em nós, de não se apegar a nada do que passa. O que passa está condenado a desaparecer, pois ele passa. Pois bem, esse mundo passa, e nós não devemos nos apegar a esse mundo, devemos apegar a Deus que não passa. Eis aí o dom da ciência, ciência dos santos, que não se apegam às coisas deste mundo, mas que se apegam a Deus e usam das coisas deste mundo para irem a Deus. Virtude em seguida, o dom da fortaleza. Dom da fortaleza, que é o dom próprio da crisma. Os apóstolos ficaram transformados pela crisma, no dia de Pentecostes, pelo dom da força. E a partir dali, eles que estavam escondidos, fechados no cenáculo, por medo dos judeus, eles que não ousavam sair do lado de fora, mal receberam o Espírito Santo. São Pedro começa a pregar e os outros também, e assim irão pregar até os fins do mundo, para levar a boa nova, levar as verdades da fé, levar o nome de nosso Senhor e a doutrina da salvação, doutrina da redenção, levar os dogmas da igreja, levar os sacramentos, levar a todos os povos. E esse movimento continua até hoje, nas regiões onde nosso Senhor não foi escutado, não foi ainda recebido, e mesmo nos povos onde ele já foi recebido, é necessário continuar. O mundo inteiro está se tornando e já se tornou uma terra de missão, onde é necessário voltar a pregar o nome de nosso Senhor, que foi combatido e esquecido da parte de muitos mesmo que já foram batizados e que o renegaram. Em seguida, o dom do conselho que aperfeiçoa a virtude da prudência. Prudência tão essencial. Como eu devo me conduzir na vida, como eu devo me conduzir na crise da igreja, a quem eu devo recorrer para orientar minha vida, como eu devo fazer, quantas questões difíceis. E é o dom do Espírito Santo, o dom do conselho, que vai como sussurrar ao nosso ouvido: faça isso, peça conselho a tal pessoa, siga simplesmente os mandamentos da igreja. Eis aí a suprema prudência, fazer o que a igreja sempre fez. Eis aí a prudência dos santos, eis aí a prudência de Dom Lefebvre, fazer o que a igreja sempre fez, administrar os sacramentos como a igreja sempre administrou, estudar os livros no qual a igreja consignou sua doutrina. Uma vez um padre pediu ao Monsenhor Lefebvre que ele podia ser o seu diretor, Padre Daniels. E aí o Monsenhor Lefebvre falou sim. O Monsenhor Lefebvre raramente recusava um pedido. Então o padre perguntou: o que eu devo ler? Ele pegou, não sei se estava com o livro na mão, ou então simplesmente indicou: leia o Catecismo do Concílio de Trento. Então, eis aí um bispo que sempre orientava as almas para aquilo que é de mais perfeito dentro da igreja. Onde está a doutrina da igreja? Então, a igreja
está nos seus catecismos aprovados por ela, especialmente o catecismo do Concílio de Trento. Então ele disse a esse padre, leia o catecismo de Trento. Às vezes eu perguntei a Monsenhor Lefebvre alguma coisa, como é que Monsenhor Lefebvre, como eu devo fazer aqui, o que deve fazer? Ele pegava assim da estante o Código de Direito Canônico e dizia, olha, o Código de Direito Canônico diz isso aqui, faça isso aqui e tudo andará bem. Suprema prudência, Supremo Conselho, seguir, fazer, pensar como pensa a Igreja, como faz a Igreja, como sente a Igreja. E assim nós estaremos no caminho certo. Não inovar naquilo que não é para ser inovado. Tem coisas que podem ser inovadas, coisas secundárias, mas o essencial não é para ser inovado. Evidentemente que não. A suprema prudência é transmitir o que foi recebido, é guardar o que vem dos apóstolos, guardar o que vem de Nosso Senhor, como esta cerimônia. Foi Nosso Senhor que a instituiu, foi Nosso Senhor que determinou a forma, que são as palavras, e a matéria, que é o Santo Crisma. Tudo isso convém, a prudência nos diz, siga Nosso Senhor, siga os apóstolos, siga o que Deus já determinou, e serás salvo, e terás a vida eterna. Suprema prudência, prudência do Espírito Santo. O dom da inteligência, que aperfeiçoa a virtude da fé. Quantas vezes nós não vamos ao fundo de uma verdade revelada, ou de um mistério que a gente medita no rosário, então devemos pedir a Deus que nos dê a compreensão desses mistérios, dos dogmas da Igreja, da compreensão. Alguns compreenderam mal o dogma da infabilidade pontifícia por falta de inteligência, por falta do dom da inteligência. Eles disseram, se o Papa é infalível, logo o Francisco é infalível, logo o Vaticano II é infalível, logo tudo que o Papa diz é infalível. Mas não é isso que diz o documento da Igreja. O documento da Igreja diz que a infalibilidade não foi recebida para se inventar novas doutrinas, mas para guardar escrupulosamente a verdade revelada e transmitida dos apóstolos até nós. Eis aí o que diz o documento da Igreja, eis o que disse Pio IX nessa ocasião da proclamação desse dogma. Esse dogma tem um sentido. Esse dogma diz que quando um Papa revela para todo, ensina para toda a Igreja algo que diz respeito à fé e aos costumes, e com a intenção de obrigar, de definir um ponto da fé que seja irreversível, um ponto da fé definitivo, então ele engaja a sua infabilidade. Ou então, quando ele ensina algo que a Igreja sempre ensinou, tem uma continuidade completa no ensinamento da Igreja, aí também é infalível. Mas não se no meio de um sermão ele diz uma coisa assim e é então infalível. Claro que não. O Concílio Vaticano se recusou a fazer definições infalíveis. O Monsenhor Lefebvre dizia, é como um sermão. O Vaticano II foi como um sermão, e um mau sermão. Então, é um erro dizer, esses que não compreendem, por falta de inteligência, por falta do dom da inteligência, eles não entendem o sentido da definição dogmática da infalibilidade pontifícia. E assim por diante. O dom da inteligência vai nos fazer compreender, penetrar ao menos um pouco mais, cada vez mais, todos os dogmas da Igreja. A presença real, o sacrifício da missa, maternidade divina de Nossa Senhora, sua mediação universal, sua corredenção, todos os mistérios, uns já definidos, outros que são cridos pela Igreja, mas será o Espírito Santo que nos ajudará a aprofundar os dogmas da fé. Ele é extremamente necessário, porque o Monsenhor Lefebvre e Dom Antônio, com outros bispos também, durante o concílio, ficaram firmes diante de uma situação inesperada e nunca vista, que é 2.000 e tantos bispos com o Papa aprovando erros. Como é que eles não foram levados assim por essa correnteza, por essa situação inacreditável? Porque eles tinham o dom do Espírito Santo. Eles
movidos pelo Espírito Santo, compreendiam bem que ninguém pode destronar Nosso Senhor. Se Nosso Senhor é Rei, ninguém tira Ele dessa realeza. Essa realeza é divina. Então, Nosso Senhor, sendo Deus, Ele é Rei. É simples, mas quando você vê toda uma reunião de 2.000 e tantos bispos e o Papa querendo tirar de Nosso Senhor seu império sobre as nações, a pessoa pode ficar assim, abalada. Não, Ele é Rei, mas atualmente não convém que Ele reine. Por quê? Então ficavam nessa dúvida. Não, essa dúvida vem do fato que eles não eram movidos pelo Espírito Santo. Por que não foram movidos? Só Deus sabe. Talvez porque negligenciaram a sua crisma, negligenciaram de recorrer ao Espírito Santo, negligenciaram talvez muitas outras coisas, que acabou embotando a sua inteligência e não deixando que eles fossem realmente movidos pelo Espírito Santo para, durante o concílio, terem uma visão clara das verdades que estavam sendo atacadas no concílio. E não só isso no concílio, mas para cada um de nós, para a gente rezar melhor, para a gente ter uma convicção maior na grandeza de uma confissão, na grandeza, sobretudo, de uma santa comunhão, na grandeza dessa própria cerimônia que vai se fazer neste momento. Então o Espírito Santo vai nos ajudar a ter convicções profundas que vêm do Espírito Santo, que vêm do Espírito de Deus e que são eternas. Finalmente, a sabedoria. A sabedoria é o mais misterioso de todos, ela está ligada à caridade, é misterioso, bem misteriosa, esse dom que nos faz pensar em Deus amando, contemplar a Deus enquanto amado. Isto é simples, é o próprio de qualquer oração, mas, digamos, o Espírito Santo vai mover a alma a contemplar e a amar com mais profundidade a Deus. Então, ela está ligada à virtude da caridade, para que a gente, em tudo que a gente faça, a sabedoria esteja conosco e que ela esteja presente em tudo que a gente faz por amor de Deus e vai nos ajudar justamente ao longo do dia a fazer do dia um ato de amor pela influência do Espírito Santo, pela inspiração do Espírito Santo. Então, agora vamos proceder a essa cerimônia. E a cerimônia tem, então, uma matéria, que é o Santo Crisma. Por que alguns vão renovar? Não sei se alguns que vão renovar, na verdade, é uma renovação sob condição. A Crisma só pode ser recebida uma vez, porque ela imprime um caráter. Seria um pecado grave recebê-la 2 vezes. Então, por isso que o bispo, se houver alguém que vai recebê-la sob condição, ele dirá: se não és confirmado, eu te confirmo. Às vezes ele diz de boca, às vezes diz internamente, mas esse é o sentido, porque como Paulo VI mudou a matéria do sacramento, fez algum retoque também na forma, há uma dúvida legítima a respeito da validade da crisma moderna, feita às vezes com óleo de amendoim, de algodão, de outras coisas, coisa que a igreja nunca havia feito. O óleo por excelência, o óleo de oliva, é assim em toda a história da igreja, foi assim no Jardim das Oliveiras, onde Nosso Senhor teve a sua agonia. Então, vão receber essa unção, e o bispo dirá: recebe o sinal da Santa Cruz, eu te assinalo com o óleo da salvação. Ele vai então fazer uma forma tradicional, depois vai dar um leve tapa, para que o confirmado se lembre que ele deve fazer como os apóstolos, não temer aqueles que podem se opor a que nós façamos profissão da verdadeira fé. Que Nossa Senhora abençoe a todos e os faça progredir, pois que no dia de Pentecostes o Espírito Santo veio primeiro sobre ela e depois dela sobre os apóstolos. Que seja o mesmo hoje para cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.